O relógio marcava exatos 23 minutos após as 17 horas, quando Gustavo Montenegro fechou o último contrato do dia com um suspiro que carregava muito mais do que simples cansaço. Aos 42 anos, havia construído um império empresarial que se estendia por 3 estados. Mas cada tijolo dessa conquista fora assentado sobre uma fundação de desconfiança meticulosa e testes constantes. Sua secretária, Marina, observava-o da porta entreaberta do escritório, reconhecendo aquela expressão familiar que precedia suas investigações silenciosas sobre a honestidade dos funcionários. Gustavo levantou-se da poltrona de couro italiano, ajustou o nó da gravata de seda azul marinho e caminhou até a janela panorâmica, que oferecia uma vista privilegiada do centro financeiro da cidade. Lá embaixo, pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas, cada uma carregando seus próprios fardos e segredos, mas para ele eram apenas peças em um tabuleiro onde a confiança era uma moeda rara e preciosa. Durante anos, desenvolveram um sistema próprio de avaliação moral que aplicava indiscriminadamente a colaboradores, fornecedores e parceiros comerciais. Deixava propositalmente valores em dinheiro sobre a mesa durante reuniões. Observava como cada pessoa reagia a situações onde poderiam tirar vantagem pessoal e catalogava mentalmente cada gesto, cada olhar, cada hesitação que pudesse revelar o verdadeiro caráter de quem estava diante dele. Era um método que lhe rendera sucessos inquestionáveis nos negócios, mas também uma solidão profunda que ele preferia não reconhecer nas horas silenciosas da madrugada. Sua esposa, Clarissa, havia se afastado gradualmente dessa desconfiança constante e seus 2 filhos adolescentes mantinham com ele conversas educadas, mas distantes, como se fossem clientes em uma negociação formal. Naquela tarde específica, enquanto organizava os papéis sobre a mesa de mogno, Gustavo sentiu o peso familiar da fome, misturada com uma inquietação que não conseguia nomear. Decidiu que era momento de mais um de seus testes espontâneos, dessa vez em território neutro, longe dos corredores corporativos onde sua reputação o precedia como uma sombra intimidadora. Despediu-se de Marina com um aceno breve, pegou o elevador até o estacionamento subterrâneo e dirigiu seu sedã alemão pelas ruas movimentadas até encontrar exatamente o que procurava. Um restaurante simples, daqueles onde o cheiro de temperos caseiros escapava pela porta entreaberta e onde pessoas comuns compartilhavam refeições sem cerimônias. O estabelecimento que escolheu ficava numa esquina discreta, com fachada modesta pintada em tons de amarelo, desbotado e uma placa de madeira que anunciava Cantinho da Vovó, em letras cursivas desenhadas à mão. Gustavo estacionou o carro a alguns metros de distância e observou o movimento através dos vidros embaçados pela condensação do vapor que vinha da cozinha. Famílias ocupavam mesas de fórmica, casais dividiam pratos generosos e um grupo de trabalhadores ainda vestindo uniformes sujos de tinta conversava animadamente sobre os eventos do dia. Era o cenário perfeito para seu experimento. Um ambiente onde ninguém o conhecia e onde poderia avaliar a natureza humana em seu estado mais puro e desprotegido. Ao empurrar a porta de vidro temperado, Gustavo foi recebido por uma mistura de aromas que despertaram memórias distantes da infância, quando sua avó preparava almoços dominicais que reuniam toda a família em volta de uma mesa oval coberta por uma toalha de crochê. Um sino pequeno anunciou sua entrada, e várias cabeças se viraram brevemente em sua direção antes de retornarem às suas conversas privadas. Ele escolheu uma mesa no canto direito do salão, de onde poderia observar todo o movimento do restaurante e, principalmente, analisar o comportamento da equipe de funcionários que trabalhava ali. Foi então que seus olhos se fixaram em Lucas.
Henrique Santos, um jovem de aproximadamente 25 anos que se movia entre as mesas com uma graciosidade natural que contrastava com a simplicidade do ambiente. Lucas usava um uniforme branco impecavelmente limpo. Tinha cabelos escuros, cortados com esmero, e olhos castanhos, que brilhavam com uma gentileza genuína, enquanto atendia cada cliente como se fosse um convidado especial em sua própria casa. Havia algo na postura daquele rapaz que intrigou Gustavo imediatamente, uma dignidade silenciosa que se manifestava na forma como segurava a bandeja, na atenção que dedicava a cada pedido, na paciência com que explicava os pratos do dia para uma senhora idosa que hesitava entre duas opções. Lucas aproximou-se da mesa de Gustavo, carregando um cardápio plastificado e um sorriso que parecia brotar de algum lugar profundo e autêntico. "Boa tarde, senhor. Seja bem-vindo ao cantinho da vovó. Esta é a primeira vez que o vejo por aqui. E gostaria de sugerir nossa especialidade da casa, o escondidinho de carne seca com macaxeira, acompanhado de salada verde e feijão tropeiro. É uma receita da Dona Francisca, a proprietária que o aprendeu com a mãe dela lá no interior de Minas." Gustavo estudou o rosto do jovem enquanto ouvia a descrição entusiasmada, procurando sinais de falsidade ou interesse excessivo, mas encontrou apenas uma hospitalidade calorosa que parecia fluir naturalmente de sua personalidade. Depois de fazer o pedido e observar Lucas anotar cada detalhe em um bloquinho amarelado, Gustavo começou a formular mentalmente o teste que aplicaria ao final da refeição. Sacou discretamente a carteira de couro e contou as notas que havia separado para a ocasião. Várias cédulas de diferentes valores, incluindo uma de R$ 200 que usaria como armadilha para testar a honestidade do garçom. Era um método que havia refinado ao longo dos anos, baseado na premissa de que a verdadeira natureza de uma pessoa se revela quando ela acredita que ninguém está observando ou quando se depara com uma oportunidade fácil de ganho pessoal. Enquanto aguardava o prato, Gustavo continuou observando Lucas em ação. O jovem atendia uma mesa ocupada por uma família com 3 crianças pequenas, demonstrando uma paciência extraordinária quando o menino mais novo derrubou um copo de suco de laranja. Em vez de demonstrar irritação ou pressa, Lucas limpou a bagunça com cuidado. Trouxe um novo copo e ainda conseguiu arrancar risadas das crianças com uma brincadeira simples envolvendo guardanapos dobrados em formato de animais. Era o tipo de atendimento que Gustavo raramente experimentava nos restaurantes sofisticados que frequentava, onde o profissionalismo muitas vezes vinha acompanhado de uma frieza calculada. O escondidinho chegou à mesa, acompanhado de uma apresentação que revelava o orgulho de Lucas pelo trabalho que executava. Ele explicou brevemente os ingredientes, sugeriu a melhor forma de misturar os sabores e ainda perguntou se Gustavo precisava de algum tempero adicional. Durante a refeição, o empresário não conseguiu deixar de notar como o jovem garçom tratava cada cliente com a mesma atenção dedicada, independentemente da roupa que vestiam ou do valor que aparentavam ter. Era uma democracia de gentileza que contrastava drasticamente com o mundo hierárquico em que Gustavo vivia, onde o tratamento que uma pessoa recebia era diretamente proporcional ao seu poder aquisitivo ou influência social. Ao terminar de comer, Gustavo chamou Lucas com um gesto discreto e pediu a conta. O jovem retornou rapidamente com um papel simples, onde os valores estavam escritos à mão, com uma caligrafia cuidadosa e legível. O total era de R$ 38,50, um preço que Gustavo considerou surpreendentemente justo, pela qualidade e quantidade da comida servida. Era chegado o momento do teste que havia planejado desde que entrara no estabelecimento.
Com movimentos deliberadamente calculados, Gustavo retirou da carteira a nota de R$ 200 e a estendeu para Lucas, observando atentamente cada microexpressão que pudesse atravessar o rosto do rapaz. A maioria das pessoas, em situações similares, demonstraria algum tipo de reação, surpresa, confusão ou até mesmo uma hesitação reveladora que indicaria a consideração de ficar com uma parte do troco. Lucas, no entanto, simplesmente recebeu a nota com naturalidade, como se pagamentos de valores altos fossem parte rotineira de seu trabalho diário. O que aconteceu em seguida surpreendeu Gustavo de uma forma que ele não experimentava há muitos anos. Lucas caminhou até o caixa, conversou brevemente com a proprietária do estabelecimento, uma mulher robusta, de aproximadamente 60 anos, que o tratava com evidente carinho maternal, e retornou à mesa carregando não apenas o troco exato, mas também um recibo detalhado, onde cada item consumido estava listado com seu respectivo valor. O jovem contou as notas e moedas diante de Gustavo, separando cada quantia com uma precisão que revelava não apenas honestidade, mas um respeito profundo pelo dinheiro alheio. São R$ 161,50 de troco, senhor, disse Lucas, olhando diretamente nos olhos de Gustavo, com uma tranquilidade que transmitia tanto confiança quanto dignidade pessoal. Aqui está o recibo discriminado, caso precise para algum controle pessoal ou empresarial. Havia algo na forma como o jovem sustentou o olhar que comunicava uma mensagem silenciosa, mas clara. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e não tinha absolutamente nada a esconder ou temer. Gustavo sentiu uma pontada inesperada de algo que poderia ser chamado de constrangimento. Estava acostumado a flagrar pessoas em momentos de fraqueza moral, a confirmar suas suspeitas sobre a natureza corruptível do ser humano. Mas ali estava diante de alguém que desafiava completamente suas expectativas e métodos de avaliação. Decidiu então aplicar a segunda fase de seu teste, uma estratégia que havia desenvolvido para situações onde a honestidade inicial poderia ser apenas uma fachada bem construída. O atendimento foi excepcional, declarou Gustavo com um tom de voz cuidadosamente modulado para soar sincero. Raramente encontro profissionais tão dedicados e atenciosos. Gostaria de deixar uma gorjeta que reflita a qualidade do serviço que recebi. Retirou então da carteira uma nota de R$ 50 e a colocou sobre a mesa, observando como Lucas reagiria a essa generosidade inesperada. A maioria dos garçons que havia testado ao longo dos anos demonstrava uma gratidão exagerada ou um interesse súbito em prolongar a conversa, sinais que Gustavo interpretava como indicadores de motivação financeira primária. Lucas olhou para a nota por alguns segundos, depois ergueu os olhos para encontrar novamente o olhar de Gustavo. Muito obrigado pela generosidade, senhor. Fico realmente feliz que tenha gostado da comida e do atendimento. Pegou a nota com cuidado, como se fosse algo precioso, mas em vez de guardá-la no bolso ou deixá-la em algum lugar privado, caminhou diretamente até onde outros funcionários estavam trabalhando. Maria, a cozinheira de meia-idade que preparara o prato, José, o ajudante que mantinha o ambiente limpo e organizado, e Dona Francisca, a proprietária que também ajudava no atendimento durante os horários de maior movimento. O que Gustavo presenciou a seguir desafiou não apenas suas expectativas, mas toda a sua compreensão sobre motivação humana e comportamento em ambiente de trabalho. Lucas reuniu os colegas em um pequeno círculo próximo ao balcão e explicou a situação com uma naturalidade que revelava ser essa uma prática habitual no estabelecimento. Pessoal, o cliente da mesa 7 deixou uma gorjeta generosa pelo atendimento. Vocês sabem que aqui sempre dividimos tudo o que recebemos, porque o sucesso de um é o sucesso de todos nós.
Dividiu a nota de R$ 50 em 4 partes iguais, entregando R$ 12,50 para cada colega e guardando sua própria parte apenas depois de certificar-se de que todos haviam recebido suas respectivas cotas. Não houve discussão sobre quem merecia mais ou menos. Não houve tentativa de guardar uma parcela maior para si mesmo. E não houve sequer um momento de hesitação sobre a justiça da divisão. Era um sistema de solidariedade que funcionava com a simplicidade e eficiência de uma máquina bem lubrificada, baseada em princípios que Gustavo raramente encontrava, até mesmo entre executivos altamente remunerados. Dona Francisca, que havia observado a cena com um sorriso orgulhoso, aproximou-se de Lucas e deu-lhe um tapinha carinhoso no ombro. Este menino chegou aqui há 2 anos procurando trabalho, comentou ela dirigindo-se a Gustavo, que havia permanecido sentado, observando toda a interação. Estava desempregado há meses, tinha acabado de se formar em administração, mas não conseguia uma oportunidade na área. Aceitou trabalhar aqui como garçom, temporariamente, só para não ficar parado, e desde o primeiro dia mostrou que tem um coração maior que o mundo. Lucas ficou visivelmente constrangido com os elogios da patroa, mas ela continuou. Sabe o que este rapaz fez no primeiro Natal que passou conosco? Organizou uma campanha para arrecadar brinquedos e cestas básicas para as famílias carentes do bairro. Não pediu autorização, não esperou que alguém tomasse a iniciativa, simplesmente viu uma necessidade e decidiu fazer alguma coisa a respeito. E conseguiu mobilizar não apenas nossos clientes regulares, mas também outros comerciantes da região. Gustavo sentiu algo se remexer dentro do peito, uma sensação que não experimentava há tanto tempo que quase havia esquecido sua existência. Era uma mistura de admiração e autoconhecimento, que o deixava simultaneamente inspirado e desconfortável com suas próprias práticas e filosofias de vida. Aquele jovem, que ganhava em 1 mês menos do que Gustavo gastava em uma única refeição nos restaurantes que frequentava, demonstrava uma riqueza de caráter que não podia ser medida em cifras ou avaliada através de testes de honestidade. Quando Lucas retornou à mesa para perguntar se Gustavo precisava de mais alguma coisa, o empresário decidiu revelar parcialmente o motivo de sua presença ali. Preciso confessar algo, disse ele, mantendo a voz baixa para não ser ouvido pelas outras mesas. Sou empresário e tenho o hábito de testar a honestidade das pessoas com quem trabalho ou me relaciono. Hoje vim aqui especificamente para fazer esse tipo de avaliação com você. Lucas ouviu a confissão sem demonstrar surpresa ou indignação. Seus olhos permaneceram serenos, como se houvesse compreendido desde o início que havia algo incomum na forma como Gustavo o observava e na maneira deliberada com que havia conduzido o pagamento. E qual foi sua conclusão, senhor? Perguntou com uma curiosidade genuína, livre de qualquer defensividade ou ressentimento. Honestamente, você me deixou sem resposta, admitiu Gustavo. Em todos esses anos testando pessoas, nunca encontrei alguém que demonstrasse tanta integridade, de forma tão natural e espontânea. Sua atitude com o troco, com a gorjeta, com seus colegas, tudo isso revela um caráter que eu considerava raro demais para ser real. Lucas puxou uma cadeira e sentou-se à mesa. Um gesto que, em qualquer outro contexto, Gustavo teria interpretado como falta de profissionalismo, mas que ali pareceu completamente apropriado para a conversa que se desenvolvia. Senhor, posso fazer uma pergunta? Por que o senhor sente necessidade de testar as pessoas? O que espera encontrar com esses testes? A pergunta atingiu Gustavo como um soco bem direcionado ao estômago. Ninguém nunca havia questionado seus métodos de avaliação moral de forma tão direta e desprovida de julgamento.
Era uma indagação que o forçava a examinar não apenas suas práticas, mas as motivações profundas que as alimentavam. Acredito que seja uma forma de me proteger de decepções, respondeu após uma pausa longa. No mundo dos negócios, a confiança mal colocada pode custar muito caro. Prefiro conhecer o caráter das pessoas antes de depositar minha confiança nelas. E funciona? Perguntou Lucas com uma sinceridade que cortava através de qualquer possibilidade de resposta superficial. Esses testes realmente ajudam o senhor a se sentir mais seguro ou apenas confirmam suspeitas que já existiam? Gustavo ficou em silêncio por vários minutos, contemplando uma pergunta que nunca havia se feito. Percebeu que, na maioria das vezes, seus testes serviam mais para confirmar sua visão pessimista da natureza humana do que para descobrir pessoas genuinamente íntegras. Era como se estivesse sempre procurando razões para não confiar, em vez de procurar motivos para acreditar no melhor das pessoas. Sabe, disse Lucas, inclinando-se ligeiramente para a frente. Eu cresci em uma família muito simples. Meu pai trabalha como pedreiro. Minha mãe é dona de casa e sempre nos ensinaram que a dignidade é a única coisa que ninguém pode tirar de você, a menos que você permita. Quando comecei a trabalhar aqui, Dona Francisca me explicou que a filosofia do restaurante é simples: tratar cada cliente como trataria um membro da família, ser honesto em todas as transações, e dividir tanto os sucessos quanto as dificuldades. O jovem pausou para organizar os pensamentos. Depois continuou. Não faço as coisas certas porque alguém está testando ou observando. Faço porque essa é a única forma que conheço de viver com paz de espírito. Quando vou dormir à noite, quero ter certeza de que agi com integridade durante todo o dia, independentemente de quem viu ou deixou de ver. Gustavo absorveu aquelas palavras como uma esponja sedenta absorve água. Havia algo profundamente libertador na simplicidade daquela filosofia de vida. Uma pureza de propósito que contrastava drasticamente com as complexidades e estratagemas que dominavam seu mundo corporativo. E se alguém tentar tirar vantagem de sua honestidade, perguntou, e se sua integridade for interpretada como fraqueza ou ingenuidade? Isso já aconteceu algumas vezes, admitiu Lucas sem hesitação. Já tive clientes que tentaram me enganar, que foram rude ou desrespeitosos, que aproveitaram minha disposição para ajudar. Mas percebi que quando eu permito que o comportamento dos outros mude minha forma de agir, estou entregando a eles o controle sobre quem eu sou. Prefiro correr o risco de ser considerado ingênuo do que correr o risco de me tornar alguém em quem eu mesmo não confiaria. As palavras de Lucas ecoaram na mente de Gustavo com uma força que ele não experimentava desde os tempos de universidade, quando ainda acreditava que o sucesso nos negócios poderia ser alcançado sem comprometer valores pessoais. Lembrou-se de como havia começado sua carreira empresarial com ideais elevados sobre liderança ética e responsabilidade social. E como esses ideais foram gradualmente sendo substituídos por um pragmatismo que priorizava resultados acima de princípios. Posso lhe contar algo? Disse Gustavo, sentindo uma necessidade súbita de compartilhar pensamentos que mantinha guardados há anos. Quando comecei minha empresa, tinha objetivos muito parecidos com os seus. Queria criar um ambiente de trabalho baseado em confiança mútua e respeito. Mas cada vez que alguém me decepcionava, cada vez que descobria uma desonestidade ou uma traição, ficava um pouco mais desconfiado e defensivo. Lucas escutava com uma atenção que encorajava Gustavo a continuar. Com o tempo, desenvolvi essa mentalidade de que preciso estar sempre um passo à frente, sempre testando, sempre suspeitando. Achava que estava sendo inteligente e precavido,
Mas agora, percebo que talvez estivesse apenas me isolando e perdendo a oportunidade de conhecer pessoas genuinamente boas. O senhor já considerou que talvez suas expectativas influenciem os resultados que obtém? Perguntou Lucas com delicadeza. Quando esperamos que as pessoas sejam desonestas, às vezes criamos um ambiente onde a desonestidade parece ser a única opção viável. Mas quando demonstramos confiança e tratamos as pessoas com dignidade, frequentemente elas correspondem a essas expectativas positivas. Era uma observação que atingiu Gustavo com a força de uma revelação. Reconheceu que em muitas situações, sua desconfiança prévia criava uma atmosfera tensa que poderia estar prejudicando o desempenho e o comportamento das pessoas ao seu redor. Funcionários que se sentiam constantemente observados e testados raramente demonstravam sua melhor versão, preferindo adotar uma postura defensiva que protegia mais do que revelava sua verdadeira natureza. Nesse momento, Dona Francisca aproximou-se da mesa carregando 2 xícaras de café recém-coado e alguns biscoitos caseiros. Pensei que vocês pudessem gostar de um cafezinho enquanto conversam, disse ela com um sorriso maternal. Lucas tem o dom de fazer as pessoas se sentirem a vontade para falar sobre assuntos importantes. Já presenciei várias conversas transformadoras acontecerem nesta mesma mesa. Gustavo aceitou o café com gratidão e percebeu que o aroma forte e adocicado despertava mais memórias da infância, tempos em que a vida parecia mais simples e as relações humanas não precisavam ser analisadas através de lentes de suspeita. Dona Francisca, disse ele, posso perguntar como a senhora conseguiu criar um ambiente de trabalho onde todos os funcionários compartilham valores tão sólidos? A proprietária sentou-se em uma cadeira vazia e sua expressão tornou-se ligeiramente nostálgica. Meu finado marido e eu abrimos este restaurante há 15 anos com uma filosofia muito simples: tratar nossos funcionários como família e nossos clientes como convidados especiais. Sempre acreditamos que quando você demonstra confiança nas pessoas, elas tendem a honrar essa confiança. Claro que já tivemos algumas decepções ao longo dos anos, mas descobrimos que as pessoas boas sempre superam em número as pessoas problemáticas. Ela continuou. Quando Lucas chegou aqui, estava passando por um momento difícil. Havia se formado com boas notas, mas o mercado de trabalho estava complicado e ele não conseguia uma oportunidade na área de administração. Muitos jovens na situação dele ficariam amargurados ou fariam o trabalho de garçom com má vontade, considerando uma função inferior. Mas Lucas abraçou a função com uma dedicação que me impressionou desde o primeiro dia. Lembro que, na primeira semana, interveio Lucas com um sorriso tímido. Dona Francisca me deu as chaves do restaurante para que eu pudesse abrir sozinho em um dia que ela precisava resolver alguns assuntos pessoais. Pensei comigo, esta mulher mal me conhece e já está confiando em mim com seu negócio. Foi um momento que me marcou profundamente, porque percebi que ela não estava me testando, estava genuinamente demonstrando confiança. Gustavo absorveu essa história com crescente fascínio. Era exatamente o oposto de sua abordagem usual. Em vez de testar primeiro e confiar depois, Dona Francisca havia escolhido confiar primeiro e ajustar depois, se necessário. E como a senhora sabia que podia confiar nele? Perguntou. Não sabia, admitiu Dona Francisca com uma risada calorosa. Mas decidi que preferia correr o risco de acreditar no melhor das pessoas do que viver sempre desconfiando. E sabe que resultado isso trouxe? Lucas não apenas correspondeu à minha confiança, mas superou todas as minhas expectativas. Ele transformou este lugar em algo ainda melhor do que era antes. A conversa foi interrompida momentaneamente pela chegada de novos clientes, e Lucas levantou-se para atendê-los. Gustavo observou mais uma vez a forma natural com que o jovem interagia com as pessoas.
A genuína alegria que demonstrava ao explicar os pratos, a atenção cuidadosa que dedicava a cada detalhe do atendimento. Era evidente que não se tratava de uma performance profissional, mas de uma expressão autêntica de sua personalidade. Quando Lucas retornou à mesa, Gustavo sentiu que havia chegado o momento de fazer uma pergunta que vinha se formando em sua mente durante toda a conversa. Lucas, você já pensou em trabalhar em uma empresa maior, com melhores oportunidades de crescimento profissional? Com sua formação em administração e suas qualidades pessoais, certamente encontraria posições mais alinhadas com sua educação formal. O jovem considerou a pergunta por alguns instantes antes de responder. Já recebi algumas propostas, senhor. Na verdade, há 2 semanas uma empresa de médio porte me ofereceu um cargo de assistente administrativo com um salário consideravelmente maior do que ganho aqui. Mas percebi que não se tratava apenas de uma questão financeira ou de status profissional. Ele pausou para tomar um gole de café, depois continuou. Aqui sinto que faço parte de algo maior do que eu mesmo. Não é apenas um trabalho onde cumpro horários e executo tarefas. É um lugar onde posso exercer meus valores diariamente, onde posso fazer diferença na vida das pessoas, mesmo que seja apenas através de um atendimento caloroso ou de um prato bem servido. Descobri que encontrar um ambiente onde posso ser autenticamente quem sou vale mais do que qualquer salário. Gustavo ficou impressionado com a maturidade da resposta. Na sua experiência empresarial, a maioria das pessoas priorizava advancement profissional e remuneração acima de considerações sobre ambiente de trabalho e alinhamento de valores. Era raro encontrar alguém, especialmente tão jovem, que tivesse clareza suficiente para escolher satisfação pessoal em detrimento de ganhos financeiros imediatos. Mas você não tem ambições profissionais? Insistiu Gustavo. Não gostaria de ter sua própria empresa, de ocupar posições de liderança, de alcançar independência financeira? Claro que tenho ambições, respondeu Lucas prontamente. Mas aprendi que ambição não precisa significar abandonar princípios ou valores. Se um dia eu tiver minha própria empresa, quero que seja construída sobre as mesmas bases que vejo funcionando aqui: confiança, integridade e genuína preocupação com o bem-estar das pessoas. Prefiro crescer devagar, mantendo minha dignidade, do que crescer rapidamente compromisso com quem eu sou. Era uma filosofia que desafiava completamente a mentalidade que Gustavo havia adotado ao longo de sua carreira. Começou a questionar se sua própria definição de sucesso não havia se tornado excessivamente estreita, focada apenas em números e resultados quantificáveis, perdendo de vista aspectos qualitativos como satisfação pessoal, impacto social e integridade moral. O movimento no restaurante começou a diminuir conforme a tarde avançava, e a conversa entre Gustavo e Lucas pôde fluir com ainda maior profundidade. O empresário sentiu-se compelido a compartilhar mais detalhes sobre sua própria jornada profissional, revelando inseguranças e dilemas que raramente discutia até mesmo com sua família. Sabe, Lucas, durante muitos anos acreditei que desconfiança era sinônimo de inteligência empresarial, confessou Gustavo. Cada vez que alguém me decepcionava, eu me parabenizava por ter sido esperto o suficiente para suspeitar. Mas nunca parei para considerar quantas pessoas boas eu posso ter afastado ou subestimado por causa dessa atitude. Lucas ouviu com atenção. Depois respondeu: o senhor já pensou que talvez as decepções que experimentou tenham menos a ver com a natureza das pessoas e mais a ver com expectativas não comunicadas claramente? Às vezes, quando não deixamos claro quais são nossos valores e expectativas, as pessoas podem tomar decisões que nos decepcionam sem nem saber que estão fazendo algo errado. Era outra observação penetrante que fez Gustavo reconsiderar
Anos de interpretações sobre comportamentos que havia considerado óbvias traições de confiança. Reconheceu que, em muitas situações, ele assumia que as pessoas compartilhavam automaticamente seus valores e padrões éticos, sem nunca ter investido tempo em estabelecer uma comunicação clara sobre essas expectativas. Além disso, continuou, Lucas, percebi que quando tratamos as pessoas com suspeita constante, criamos uma profecia autorrealizável. As pessoas sentem a desconfiança e podem reagir, se tornando realmente menos confiáveis, não por maldade, mas por autodefesa. É como se a suspeita criasse o próprio problema que tenta evitar. A profundidade psicológica dessa observação surpreendeu Gustavo. Aquele jovem garçom demonstrava um entendimento sobre dinâmicas humanas que rivalizava com consultorias organizacionais pelas quais havia pagado fortunas ao longo dos anos. Era evidente que Lucas possuía não apenas integridade moral, mas também uma inteligência emocional refinada que o permitia navegar relações humanas com uma sabedoria que transcendia sua idade e experiência formal. Conforme o sol começou a se pôr através das janelas do restaurante, pintando o ambiente com tons dourados que conferiam uma atmosfera quase mágica ao local, Gustavo sentiu que estava vivenciando uma das conversas mais significativas de sua vida adulta. Era como se todas as suas certezas sobre liderança, confiança e natureza humana estivessem sendo suavemente questionadas e reformuladas através das palavras simples, mas profundas daquele jovem extraordinário. Posso lhe fazer uma pergunta, pessoal? Disse Gustavo, hesitando brevemente antes de continuar. Como você consegue manter essa positividade e essa fé nas pessoas em um mundo que, convenhamos, nem sempre recompensa a honestidade e a integridade? Lucas sorriu com uma expressão que misturava compreensão e melancolia. Não vou mentir para o senhor dizendo que é sempre fácil. Já passei por situações que testaram profundamente minha fé na bondade humana. Já fui enganado, desrespeitado, subestimado. Já questionei se não seria mais prudente adotar uma postura mais defensiva e cínica. Ele pausou para observar um casal de idosos que dividia uma sobremesa na mesa próxima, sorrindo um para o outro com uma cumplicidade que falava de décadas de parceria. Mas percebi que quando começamos a acreditar que o mundo é um lugar ruim, criamos evidências para confirmar essa crença. Focamos nos aspectos negativos, interpretamos ações neutras como hostis e gradualmente nos isolamos das experiências positivas que poderiam nos renovar. E quando escolhemos acreditar que existe bondade no mundo, continuou, também encontramos evidências para sustentar essa crença. Começamos a notar gestos de gentileza, a valorizar momentos de conexão genuína e a atrair para a nossa vida pessoas que compartilham valores similares. É quase como se a realidade se moldasse parcialmente de acordo com nossas expectativas. Gustavo absorveu essas palavras com uma sensação de despertar que não experimentava há décadas. Reconheceu que havia passado tanto tempo procurando por sinais de desonestidade, que quase havia perdido a capacidade de reconhecer e apreciar manifestações autênticas de integridade. Era como se tivesse desenvolvido uma cegueira seletiva que filtrava automaticamente experiências positivas, mantendo apenas aquelas que confirmavam suas suspeitas pessimistas. Nesse momento, uma situação inesperada ofereceu a Gustavo uma oportunidade de observar os princípios de Lucas sendo testados na prática. Um cliente na mesa ao lado havia terminado sua refeição e se dirigia ao caixa para pagar a conta, mas no caminho deixou cair uma carteira sem perceber. Vários outros clientes notaram o incidente, mas foi Lucas quem imediatamente se levantou e correu atrás do homem,
Senhor, o senhor esqueceu isto, disse Lucas, entregando a carteira para o cliente que já havia chegado à porta. O homem ficou visivelmente aliviado e ofereceu uma recompensa em dinheiro, que Lucas educadamente recusou. Não precisa, senhor. Qualquer um faria a mesma coisa. Retornou então à mesa onde Gustavo o aguardava, como se tivesse acabado de fazer algo completamente ordinário e sem importância. Qualquer um faria a mesma coisa? Questionou Gustavo com um sorriso cético. Tenho certeza de que nem todas as pessoas reagiriam da mesma forma nessa situação. Talvez o senhor tenha razão, admitiu Lucas, sentando-se novamente. Mas prefiro acreditar que a maioria das pessoas faria a coisa certa, mesmo que nem sempre seja esse o caso. Descobri que quando tratamos as pessoas como se fossem naturalmente boas e éticas, elas frequentemente correspondem a essas expectativas. Era a segunda vez naquela tarde que Gustavo testemunhava uma demonstração prática da filosofia de vida de Lucas, e ambas as situações haviam ocorrido de forma espontânea, sem qualquer artificialidade ou intenção de impressionar. Começou a compreender que a integridade daquele jovem não era uma performance ou uma estratégia calculada, mas sim uma expressão natural de valores profundamente internalizados. A conversa foi momentaneamente interrompida pela chegada de Maria, a cozinheira, que se aproximou da mesa com uma expressão preocupada. Lucas, desculpe interromper, mas preciso falar com você sobre um problema na cozinha. O jovem se desculpou com Gustavo e se dirigiu até os fundos do restaurante, onde uma discussão, em tons baixos, mas intensos, se desenvolveu por vários minutos. Gustavo aproveitou o momento de privacidade para refletir sobre tudo o que havia observado e aprendido durante aquela tarde extraordinária. Sentia como se estivesse vendo o mundo através de lentes completamente diferentes, reconhecendo possibilidades e perspectivas que sua desconfiança habitual havia obscurecido durante anos. Era simultaneamente libertador e desconcertante perceber que talvez houvesse uma forma mais positiva e eficaz de navegar relações pessoais e profissionais. Quando Lucas retornou, sua expressão revelava que havia resolvido com sucesso qualquer problema que tivesse surgido na cozinha. Desculpe a demora, disse ele. Tivemos um pequeno problema com um dos fornos, mas conseguimos resolver sem prejudicar o atendimento aos clientes. Posso perguntar como você lidou com a situação? Indagou Gustavo, curioso sobre os métodos de resolução de problemas daquele jovem que continuava a impressioná-lo a cada interação. Maria estava preocupada porque o forno principal apresentou um defeito bem no meio do período de jantar, explicou Lucas. Ela achava que teríamos que cancelar vários pedidos e decepcionar os clientes, mas conversamos sobre alternativas. Reorganizamos o uso dos outros equipamentos, e José se ofereceu para ficar além do horário para ajudar com a demanda extra. No final, conseguimos manter o atendimento funcionando normalmente. E ninguém ficou irritado com o trabalho extra? Perguntou Gustavo, habituado a situações onde problemas inesperados geravam conflitos e resistência entre funcionários. Pelo contrário, respondeu Lucas com entusiasmo. Todos se uniram para resolver o problema. Maria até brincou que situações como essa mostram o verdadeiro espírito de equipe que temos aqui. É uma das coisas que mais admiro neste lugar. Quando surgem dificuldades, todos se mobilizam para encontrar soluções, em vez de procurar culpados. Mais uma vez, Gustavo se viu confrontado com uma abordagem que contrastava dramaticamente com a cultura organizacional que havia desenvolvido em sua própria empresa. Reconheceu que, em situações similares, seus funcionários frequentemente se preocupavam mais em evitar responsabilidade do que em colaborar para resolver problemas. Era uma diferença que refletia não apenas políticas internas diferentes, mas filosofias fundamentalmente distintas sobre natureza humana e motivação.
Conforme a noite avançava e o restaurante se preparava para encerrar suas atividades, Gustavo percebeu que havia passado mais de 4 horas naquele estabelecimento. Simples, mas havia aprendido mais sobre liderança e relações humanas do que em muitos seminários empresariais caros que havia frequentado. Sentiu uma urgência crescente de implementar mudanças em sua própria empresa, mas também uma incerteza sobre como traduzir aquelas lições em práticas concretas. Lucas, disse ele, gostaria de fazer uma proposta. Estou impressionado não apenas com sua integridade pessoal, mas com sua compreensão sobre dinâmicas humanas e liderança. Gostaria de oferecer a você uma posição em minha empresa, com um salário significativamente maior e oportunidades reais de crescimento na área administrativa. O jovem ouviu a proposta com atenção respeitosa, mas sua resposta surpreendeu. Gustavo, mais uma vez. Fico muito honrado com sua oferta, senhor, e agradeço a confiança que demonstra em mim. Mas antes de considerar qualquer mudança, gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua empresa e sobre o tipo de ambiente que pretende criar. Era a primeira vez em sua carreira que Gustavo se encontrava na posição de ter que justificar sua cultura organizacional para um candidato potencial. Habitualmente, pessoas procuravam emprego em sua empresa. Ele não precisava convencê-las sobre as qualidades do ambiente de trabalho. A inversão de papéis era tanto humilhante quanto educativa. Que tipo de perguntas? Indagou Gustavo, genuinamente. É curioso sobre os critérios que Lucas considerava importantes para avaliar uma oportunidade profissional. Bem, gostaria de saber como são tratados os funcionários em diferentes níveis hierárquicos, começou Lucas. Se existe uma cultura de colaboração ou de competição interna, como são resolvidos conflitos, se há oportunidades para os funcionários expressarem ideias e sugestões, e principalmente se os valores da empresa são apenas declarações impressas em cartazes ou se realmente orientam as decisões diárias. Cada pergunta atingia Gustavo como uma seta bem direcionada, expondo aspectos problemáticos de sua cultura organizacional que ele havia preferido ignorar ou racionalizar ao longo dos anos. Reconheceu que sua empresa, apesar do sucesso financeiro, havia desenvolvido uma atmosfera de desconfiança e competição que provavelmente estava longe do ambiente colaborativo e ético que Lucas valorizava. Tenho que ser honesto com você, admitiu Gustavo, após alguns momentos de reflexão. Minha empresa não é, atualmente, o tipo de ambiente que você descreveu aqui. Temos problemas de comunicação, existe muita competição interna e eu mesmo contribuí para criar uma cultura onde as pessoas se sentem constantemente avaliadas e testadas. Lucas assentiu com compreensão, sem demonstrar julgamento ou desapontamento. Aprecio sua honestidade, senhor. E posso perguntar se o senhor gostaria de mudança a essa situação? Sinceramente, até hoje não havia considerado isso uma prioridade, confessou Gustavo. Estava mais focado em resultados financeiros do que em bem-estar dos funcionários ou cultura organizacional. Mas nossa conversa me fez perceber que talvez exista uma correlação entre esses aspectos que eu havia subestimado. Se o senhor estiver genuinamente interessado em criar mudanças, disse Lucas cuidadosamente, talvez pudéssemos conversar sobre formas de implementar algumas das práticas que funcionam bem aqui, não necessariamente através de minha contratação, mas através de consultoria ou colaboração pontual. A proposta revelou mais uma faceta impressionante da personalidade de Lucas. Em vez de simplesmente rejeitar uma oportunidade que não se alinhava com seus valores, ele oferecia uma alternativa construtiva que poderia beneficiar tanto Gustavo quanto os funcionários existentes da empresa. Era uma abordagem colaborativa que priorizava impacto social acima de vantagem pessoal.
Gustavo passou os minutos seguintes descrevendo alguns dos desafios específicos que enfrentava em sua empresa. Alta rotatividade de funcionários, baixo moral da equipe, comunicação deficiente entre departamentos e uma atmosfera geral de tensão que afetava produtividade e criatividade. Com cada problema que mencionava, sentia uma sensação crescente de urgência para implementar mudanças significativas. Uma das primeiras coisas que o senhor poderia considerar, sugeriu Lucas, é substituir a cultura de testes e suspeita por uma cultura de expectativas claras e feedback construtivo. Em vez de tentar descobrir quem não é confiável, invista energia em comunicar claramente quais comportamentos e valores são importantes para a organização. Era uma mudança paradigmática que exigiria não apenas novas políticas, mas uma transformação fundamental na mentalidade de liderança de Gustavo. Reconheceu que seria necessário examinar e modificar não apenas práticas organizacionais, mas também suas próprias atitudes e comportamentos como líder. Quando Dona Francisca anunciou que o restaurante estava se preparando para encerrar as atividades do dia, Gustavo percebeu que sua experiência naquele estabelecimento simples estava chegando ao fim. Mas sentia que estava levando consigo muito mais do que havia trazido. Uma nova perspectiva sobre liderança, confiança e o potencial transformador de ambientes organizacionais baseados em valores sólidos. No momento de se despedir, Lucas fez uma observação que encapsulava perfeitamente a lição central daquela tarde extraordinária. Senhor, o que mais me impressiona em nossa conversa é perceber que o senhor veio aqui hoje esperando testar minha honestidade, mas acabou descobrindo algo muito mais valioso, que existe uma forma diferente de enxergar e interagir com as pessoas. Gustavo estendeu a mão para cumprimentar Lucas, mas o gesto se transformou em um abraço caloroso que transmitia gratidão e respeito mútuos. Você tem razão, disse ele com uma emoção que raramente permitia que outros percebessem. Vim aqui procurando confirmar minhas suspeitas sobre a natureza humana, mas encontrei uma inspiração para mudanças que nem sabia que precisava fazer. Dignidade não se negocia, disse Lucas, ecoando as palavras que se tornariam o marco divisório na vida de Gustavo. O que é do cliente devolvo, o que é da equipe divido, o que é meu levo para casa de cabeça erguida. Ao sair do restaurante sob o céu noturno pontilhado de estrelas, Gustavo carregava consigo não apenas um recibo de uma refeição simples, mas uma lição transformadora sobre integridade, liderança e o poder de tratar as pessoas com confiança e dignidade. O jovem garçom havia demonstrado que honestidade não é uma qualidade rara que deve ser testada e confirmada, mas sim uma escolha diária que pode ser inspirada e cultivada através de exemplos consistentes e expectativas elevadas. Durante o trajeto de volta para casa, Gustavo refletiu sobre as mudanças que implementaria em sua empresa a partir daquele momento. Visualizou um ambiente organizacional onde funcionários se sentissem valorizados e confiados, onde colaboração substituísse competição destrutiva e onde integridade fosse reconhecida e recompensada publicamente. Era uma visão ambiciosa, mas pela primeira vez em muitos anos, sentia que tinha uma direção clara e inspiradora para seu desenvolvimento como líder. Nos dias que se seguiram, Gustavo iniciou uma transformação gradual, mas determinada de sua cultura organizacional. Eliminou os testes secretos de honestidade que aplicava aos funcionários, substituindo-os por conversas abertas sobre expectativas e valores. Implementou um programa de reconhecimento que destacava não apenas resultados financeiros, mas também comportamentos éticos e colaborativos,
Criou canais de comunicação mais transparentes que permitiam a todos os níveis da organização expressar ideias e preocupações sem medo de retaliação. As mudanças não foram imediatas nem sempre fáceis de implementar. Alguns funcionários inicialmente reagiram com ceticismo à nova abordagem, desconfiando de que pudesse ser apenas outra estratégia de avaliação disfarçada. Mas, conforme Gustavo demonstrava consistência em suas novas práticas, gradualmente a atmosfera da empresa começou a se transformar. A rotatividade de pessoal diminuiu, a produtividade aumentou e, mais importante, um senso de propósito e orgulho coletivo começou a emergir entre os colaboradores. 6 meses depois de seu encontro com Lucas, Gustavo retornou ao cantinho da vovó, não como um investigador secreto, mas como um cliente regular que havia desenvolvido uma afeição genuína pelo local e pelas pessoas que trabalhavam ali. Lucas o recebeu com o mesmo sorriso caloroso de sempre, mas agora havia entre eles uma conexão que transcendia a relação tradicional entre cliente e garçom. "Como estão indo as mudanças em sua empresa?" perguntou Lucas enquanto servia o café que havia se tornado o pedido habitual de Gustavo durante suas visitas regulares. "Melhor do que eu esperava", respondeu Gustavo com satisfação genuína. "Implementamos várias das práticas que discutimos e os resultados têm superado minhas expectativas. Não apenas em termos de produtividade e retenção de funcionários, mas também em termos de satisfação pessoal que sinto como líder." Lucas sorriu com uma mistura de orgulho e humildade. "Fico muito feliz em saber que nossa conversa pode ter contribuído de alguma forma, mas tenho certeza de que o mérito é totalmente seu, por ter tido a coragem de questionar práticas antigas e implementar mudanças significativas." "Na verdade", disse Gustavo, "gostaria de fazer uma proposta formal, não para que você trabalhe em minha empresa, mas para que considere uma parceria onde possa ajudar outras organizações a implementar as mudanças culturais que implementamos. Acredito que existem muitos líderes que poderiam beneficiar do tipo de sabedoria que você demonstra naturalmente." Era uma proposta que reconhecia e valorizava as qualidades únicas de Lucas sem tentar removê-lo do ambiente onde ele havia encontrado propósito e satisfação. Representava uma evolução na mentalidade de Gustavo. Em vez de tentar adquirir talentos para benefício exclusivo de sua própria organização, ele estava propondo uma colaboração que poderia beneficiar múltiplas empresas e comunidades. Lucas considerou a proposta com a mesma seriedade e thoughtfulness que caracterizavam todas suas decisões importantes. "É uma ideia interessante", disse ele. "Poderia ser uma forma de expandir o impacto positivo que conseguimos criar aqui, sem abandonar este lugar que considero minha casa profissional." Nos meses que se seguiram, desenvolveram uma parceria única, onde Lucas oferecia workshops e consultorias para empresas interessadas em transformar suas culturas organizacionais. Ele mantinha seu trabalho no restaurante, mas dedicava algumas horas por semana a ajudar líderes empresariais a implementar práticas baseadas em confiança, integridade e colaboração genuína. A reputação de Lucas como consultor cresceu rapidamente, não através de marketing agressivo ou promessas grandiosas, mas através do boca a boca de líderes que haviam experimentado transformações genuínas em suas organizações. Sua abordagem simples, mas profunda, baseada em exemplos práticos e valores fundamentais, ressoava com executivos que estavam cansados de teorias complexas e procuravam soluções autenticamente humanas para desafios organizacionais. Gustavo, por sua vez, tornou-se um dos maiores defensores da filosofia de liderança que havia aprendido naquele pequeno restaurante. Sua empresa foi reconhecida como uma das melhores para trabalhar na região,
e ele frequentemente era convidado para compartilhar sua experiência de transformação em conferências e seminários empresariais. Durante uma dessas apresentações, Gustavo contou a história de seu encontro com Lucas, enfatizando como uma simples refeição havia se transformado na experiência educativa mais valiosa de sua carreira. Aprendi que liderança autêntica não se trata de testar as pessoas até encontrar suas fraquezas, disse ele para uma plateia de executivos atentos. Trata-se de criar ambientes onde as pessoas se sentem inspiradas a demonstrar suas melhores qualidades. A história de Gustavo e Lucas gradualmente se tornou um case study conhecido nos círculos empresariais, não apenas pelos resultados práticos que havia produzido, mas pela simplicidade e humanidade da transformação que representava. Era uma demonstração tangível de que mudanças organizacionais significativas podiam emergir de encontros genuínos entre pessoas, independentemente de hierarquias ou diferenças socioeconômicas. Anos depois, quando Gustavo refletia sobre aquela tarde que havia mudado completamente sua perspectiva sobre liderança e natureza humana, reconhecia que a lição mais importante não havia sido sobre honestidade ou integridade em si, mas sobre o poder transformador de abordar as pessoas, com expectativas positivas e confiança genuína. Lucas havia demonstrado que dignidade é, indeed, algo que não se negocia, e que a verdadeira riqueza de uma pessoa se mede não pelo que ela possui, mas pela forma como trata os outros, especialmente quando ninguém está observando. O cantinho da vovó continuou sendo um ponto de encontro regular para Gustavo, um lugar onde ele podia se reconectar com os valores fundamentais que havia redescoberto naquela tarde transformadora. Lucas permaneceu ali, não por falta de oportunidades, em outros lugares, mas por ter encontrado um propósito que transcendia ambições materiais, ser um exemplo diário de que é possível viver e trabalhar com integridade, independentemente das circunstâncias externas. A amizade que desenvolveram serviu como lembrança constante de que as lições mais valiosas da vida frequentemente vêm de fontes inesperadas e que a verdadeira educação acontece não em salas de aula formais, mas em momentos de conexão autêntica entre seres humanos que escolhem ver o melhor uns nos outros. Era uma lição que continuava reverberando não apenas em suas vidas pessoais, mas em todas as organizações e pessoas que haviam sido tocadas por sua história e exemplo.